Olá, crianças! Estamos mais uma aula presentes, juntos aqui nessa sala de aula virtual. E nesse momento, hoje sendo sábado, 19 de setembro de 2020. O dia da semana é um sábado, né? Vamos ter aula normal. E inicialmente vocês vão fazer uma leitura juntamente comigo, vão fazer sozinho também, a respeito desta fábula, a raposa, o urso e o leão. Então, a raposa, o urso e o leão é uma história, né? É uma fábula, tem suas características que são representadas por animais, né? Tem uma moral no final, e a moral é o ensinamento. E assim a gente vai começar a leitura dela agora. Então, a fábula diz assim: o leão, o urso e a raposa. Um leão e um urso capturaram um cervo e em desculpa, um leão e um urso capturaram um cervo. E em feroz luta disputaram pelo direito de posse da presa. Cervo é um animal, viu, gente? Eles estavam procurando e encontraram um animal e eles capturaram ele, quer dizer, pegaram ele. Após terem lutado bastante, extenuados e feridos, quer dizer, eles lutaram para ver quem ia comer, quem ia se alimentar do cervo primeiro, se era o leão ou o urso. Em vez disso, começaram a brigar. Eles disseram extenuados e feridos e caíram no chão completamente sem forças. Quer dizer, de tanto brigar, de tanto se esforçar, o cervo estava morto, né, que era um animal. E eles estavam brigando para ver quem ia comer. Em vez de dividir, mas não quiseram dividir. Quiseram foi disputar quem ia comer sozinho. Uma raposa que estava nas redondezas, a uma distância segura e quieta, observava a tudo, vendo, né? Ambos, quer dizer, vendo os dois, vendo ambos prostrados ao chão e o servo abandonado diante deles, quer dizer, morto, não podia correr nem se salvar, porque já estava morto, diante deles. Então, passou correndo entre os dois. Quem passou correndo? A raposa, esperta, rápida, passou correndo entre os dois e com um bote certeiro, com a boca, agarrou a presa abatida, quer dizer, agarrou o servo morto que estava no chão, desaparecendo em seguida no meio do mato. A raposa passou, viu o leão e o urso desmaiados, feridos e a comida no ponto. Então ela passou entre eles dois, viu que eles não iam reagir, pegou a comida e sumiu no mato. O leão e o urso, que assistiram a tudo aquilo, impotente, quer dizer, sem força para se levantar, sem potência nenhuma, após tão acirrada disputa entre ambos, quer dizer, entre eles dois, e incapazes de qualquer reação, apenas se limitaram a dizer, quer dizer, no chão, destruído, vencidos, os dois disseram assim: ai de nós, que grande coisa fizemos, ai de nós, que grande coisa fizemos, como tolos e à toa nos ferimos um ao outro, apenas para garantir o jantar da raposa. Lembre-se que quando falou jantar, qual é o horário do jantar? Vocês precisam estar atentos sobre as narrativas, divide os elementos da narrativa, que é o espaço, o tempo, o local, o conflito que é apresentado, o narrador, como é que ele está contando, se é em terceira pessoa. Quando ele é em terceira pessoa, ele diz ela, uma raposa, ela, ele. Quando é em primeira pessoa, ele diz eu vi, eu estava lá, eu percebi, eu falei com ela. Ele usa em primeira pessoa. Quando ele fala a presa, quando ele fala o leão, o urso, ele, ela, deles, dela, é porque ele está falando em terceira pessoa.
Os verbos também, quando ele diz assim, eles assistiram, eles viram, eles se limitaram. Então, ele está falando de terceira pessoa, quer dizer, ele está falando de outras pessoas. Ele não está falando dele. Então, ele está em terceira pessoa. Bem na última frase, eles disseram que foram tolos porque quiseram garantir o jantar da raposa. Qual é o tempo que essa história está acontecendo? É de manhã? É de tarde? É de noite? Geralmente, o horário do jantar é à tarde, né, gente? Almoço é pela manhã, jantar é pela tarde e dormir é pela noite. Ou então o lanche, né, antes de dormir é pela noite. Então, vocês prestem atenção a esses detalhes, porque vai ter na segunda aula, vai ter a atividade que vai exigir isso aí de vocês. Mas como é uma fábula apresentada, os personagens são animais, é um texto curto, não é um texto longo, é um texto que apresenta o ensinamento, ou tanto faz eu chamar ensinamento quanto a moral. E a moral dessa história é assim, ó, algumas vezes acontece de alguém fazer todo o trabalho pesado e outro receber os méritos. Quer dizer, quantas vezes a gente não trabalha fazendo um trabalho tão difícil e tudo, e outra pessoa que leva a fama no nosso lugar? Então, eles lutaram, pegaram a caça, derrubaram, quer dizer, mataram a caça, e em vez de os dois comerem junto, foram brigar. Ficaram brigando, e outra pessoa veio e levou facinho a presa, levou o jantar deles. Entenderam mais ou menos? Muito bem. Pois então, agora nós vamos ver essa parte de aula que vocês assistiram na TV. Eu vou falar aqui sobre as partes do texto, mas vejam bem, as partes do texto que eu vou falar, eu não vou falar das partes do texto que nós acabamos de ver, da fábula da raposa, o urso e o leão. Por que eu não vou falar? Porque eu vou pedir uma atividade dela. Eu vou falar de outra fábula para poder explicar para vocês como é que são as partes de uma narrativa. E vocês vão prestar atenção e quando for na hora da atividade, vocês vão fazer o texto da raposa, o urso e o leão. Tá? Mas essa que eu vou fazer aqui é sobre a raposa e as uvas. Então, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: a fábula da raposa e as uvas, que não tem nada a ver com esse que eu acabei de ler, é composta por partes, assim como essa que eu acabei de ler também é composta por partes. Conforme veremos no quadro a seguir, vamos completar relacionando as partes às pistas que o próprio texto vai oferecendo. Lembra que eu acabei de dizer que eles, lá na moral, antes da moral, eles terminaram dizendo que tanto que lutaram e acabar entregar o jantar para a raposa? Então, às vezes, uma das partes do texto está numa palavrinha. Jantar está determinando o tempo em que aconteceu a história. Ok? Muito bem. Então, aqui foi explicado assim o cenário da fábula A Raposa e a Uva, que ela foi para pegar a raposa foi para pegar as uvas, ela estava com fome, muita fome, e ela insistiu, subiu, jogou pedra, pegou alguma vara grande para derrubar, fez de tudo, pulou de uma galha para outra, só que ela nunca alcançou nas uvas. Ela insistiu de todas as maneiras, de todas as formas, e ela não conseguiu encontrar. Ela não conseguiu tirar nenhuma uvinha para ela comer. Então, o lugar que dá uva a gente chama de vinhedo. Então, tá aqui, ó, o cenário onde aconteceu a fábula da uva, da raposa e as uvas. O cenário, quer dizer, o lugar onde aconteceu foi num vinhedo. Por que chamado vinhedo? Que é um lugar onde tem uva, e uva dá vinho. Então, foi num local chamado vinhedo. Vinhedo onde tem uva, onde as uvas são tratadas para fazer o vinho. Aqui mais embaixo, o cenário, quer dizer, eu vou perguntar para vocês na atividade lá na frente qual é o cenário. Vocês vão ver pela capa do desenho, a capa do livro, qual é o cenário onde aconteceu a fábula da raposa, o urso e o leão. Vocês vão ver lá o cenário, aí vocês vão preencher. E aqui nessa da uva, da raposa e as uvas, ele pergunta quais são os personagens.
Aí na próxima tá dizendo, já tá preenchida aqui a próxima, né? Ele pergunta, e os personagens, quem são? Aí o personagem aqui tá dizendo que é a raposa. Na Raposa e as Uvas, o personagem é a raposa. E na fábula da raposa, o urso e o leão, já estou falando. Vocês vão preenchendo. Vamos voltar para lá. Ele pergunta aqui qual é o conflito gerador. Conflito, gente, é aquele problema. Qual é o assunto principal que a fábula se desenvolveu? Aqui, o conflito principal que a fábula se desenvolveu da a raposa e as uvas foi a raposa não conseguia alcançar as uvas. Ela ficou insistindo, 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 e todo o conflito foi ela tentar tirar as uvas para saciar a fome. Então, qual é o conflito gerador da fábula A Raposa e as Uvas? Foi ela não conseguir alcançar as uvas. Muito bem. Então, nós vamos voltar aqui. E qual é o conflito gerador da fábula que nós acabamos de ler? Vocês vão ler mais uma vez, pausando o vídeo, para poder descobrir que conflito gerador foi esse. Quer dizer, qual é o problema? Qual é o problema que vai ter nessa fábula deles, para que a gente possa botar aqui o que foi que aconteceu entre eles, que lutas eles tiveram lá. Aí vocês botam, muito bem. Depois nós temos aqui mais embaixo do conflito gerador, nós temos a resolução. Gente, resolução é quando a gente resolve um problema. O problema surge e aí a gente vai ver as estratégias, as formas de como a gente resolver aquele problema. E aqui a resolução da fábula A Raposa e as Uvas foi esta. A raposa insistiu, todas as formas que ela podia usar para tirar as uvas, ela usou e não conseguiu. Então, como foi que ela resolveu? Aqui está dizendo, frustrada, ela desistiu e disse que as uvas estavam verdes e azedas. Assim, ela não mais as queria. Quer dizer, como ela não conseguiu, o conflito dela era tirar as uvas. Como ela não conseguiu pegar as uvas, como foi que ela resolveu esse conflito? Essas uvas são verdes mesmo, e elas sendo verdes, elas são azedas. Então, eu nem quero mesmo comer uva azeda, não gosto, então vou-me embora. Quer dizer, ela saiu decepcionada por não conseguir. Aí nós vamos voltar aqui. Nós vamos voltar aqui no próximo. E a resolução da fábula que nós acabamos de ler, que é a fábula da raposa, o urso e o leão. Onde eles lutaram pela comida. E quando eles conseguiram a comida, o que foi que aconteceu? Outra luta entre eles dois. Aí você já está vendo o conflito. Como foi a resolução desse daí? Quem foi que passou e se deu bem? Vocês vão ler novamente e ver. Então, a próxima pergunta é assim. Não dá para ver nessa aí, vamos ver nessa. A próxima pergunta é, tipo de narrador, ele estava em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Quer dizer, o narrador da história das uvas, né? A história da uva, da raposa e as uvas. Ele contava o narrador. O narrador não é a fala da raposa, é quem estava contando a história. Ele dizia sempre eu estava lá, eu vi, ou ele dizia a raposa, ela subiu, ela pegou uma pedra e jogou, ela disse que se ele usar muito ela é porque esse tipo de narrador estava usando uma linguagem em terceira pessoa. Então, lá na Raposa e as Uvas, o narrador foi em terceira pessoa, ele narrou a história em terceira pessoa. Vamos agora voltar para a nossa história. E a nossa história? O narrador está dizendo, eu vi um leão, depois eu vi. Então, uma raposa, ele disse, eu vi a raposa, porque ele está usando assim, um leão e um urso capturaram. Quando ele diz um leão e um urso, me remete à ideia de que é como se ele tivesse escondido por trás de alguma coisa, e colocando os olhos, vendo o que estava acontecendo, e com um lápis e um papel ele ia anotando. Aí imagina, e agora? Ele dizendo assim, um leão e um urso capturaram um cervo, falando baixinho para ninguém ouvir.
E em feroz luta, disputaram. Olha, ó, o verbo está em terceira pessoa. Eles disputaram. Se fosse uma linguagem em primeira pessoa, ele está dizendo, eu disputei, mas o leão. Mas só que não é. Então, você vai prestar atenção essas partes do texto e vai preencher lá na atividade, porque eu estou botando essa primeira parte aqui da aula, só os textos para vocês lerem, discutir, só nossas aulas explicativas. Na segunda aula eu vou botar só as atividades para vocês fazerem. Aí vocês podem voltar no texto, podem voltar na aula, fique à vontade. Então lá vocês vão ter um questionamento sobre o texto da raposa, o urso e o leão. E vão ter esse quadro aqui em branco para preencher, não com essa raposa e as uvas, mas com o texto da nossa fábula. Ok? Muito bem.